Olá pessoal, eu sou Thiago Borges, aluno doutorando do PMBQBM UFBA. Hoje vamos explorar como a inteligência artificial está revolucionando o mundo da ciência, de analisar grandes quantidades de dados e descobrir novos medicamentos. A IA vem desempenhando um papel fundamental em diversas áreas da pesquisa científica e vamos dar uma olhada em algumas dessas aplicações inovadoras. Primeiro vamos falar sobre a análise de dados. A IA é incrivelmente eficaz em processar grandes volumes de dados, identificar padrões que seriam quase impossíveis manualmente, falando. Por exemplo, na astronomia, na biologia, temos uma avalanche de dados nessas áreas e os algoritmos de IA ajudam a descobrir aí novas tendências, insights. Um bom exemplo disso é o uso da IA na descoberta de medicamentos, como discutido, por exemplo, no artigo Big Data and Artificial Intelligence Modeling for Drug Discovery, onde o artigo analisa a grande quantidade de conjunto de dados na identificação de novas possibilidades de tratamento médico através de medicamentos, por exemplo. Na modelagem, na simulação, por exemplo, a IA tem ajudado os cientistas a criar modelos que simulam fenômenos complexos e que precisam de melhor entendimento, como mudanças climáticas, reações químicas. E esses modelos analisados permitem previsões mais assertivas, permitem uma compreensão mais profunda dos processos naturais. Isso é discutido também em artigo, como por exemplo no artigo Artificial Intelligence for Drug Discovery, onde ele mostra como o aprendizado profundo dessa área de conhecimento, por exemplo, de reações químicas, pode auxiliar, por exemplo, na produção de novos medicamentos, biomarcadores, e através dessas simulações que são simulações mais avançadas. A IA também está transformando aí o diagnóstico médico através de algoritmos que analisam imagens, por exemplo. Então temos a análise de imagens de radiografia, tomografia, que ajuda a identificar anomalias e ajuda também a escolher um tratamento mais assertivo, mais adequado, de acordo com o perfil do paciente. Então isso é bastante discutido também num artigo, por exemplo, Artificial Intelligence in Healthcare Past, Present and Future, onde ele destaca, por exemplo, a IA atuando e melhorando a precisão no diagnóstico, e não só isso, analisando não só a precisão, mas também a personalização do tratamento. E isso é muito importante, não só cientificamente, como socialmente. Uma outra aplicação interessante da IA é na descoberta de novos compostos e materiais, onde ela pode prever novas propriedades de novos materiais químicos, acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos e tecnologias, por exemplo. Então, aí temos aí um artigo, o Machine Learning for Materials Design and Discovery, onde ele explora a ajuda da IA na criação, por exemplo, de novos materiais e novas propriedades inovadoras desses materiais. Tudo isso é muito bom, mas a IA está trazendo muitos avanços, é crucial, mas a utilização da IA é preciso de reflexão. É preciso de pensar se a utilização da IA tem sido de maneira ética, maneira responsável. Garantir a privacidade de dados, evitar vieses e manter a transparência é fundamental dentro da integridade científica, do pensamento científico. E a comunidade científica, as editoras, as revistas, elas têm adotado medidas para garantir que a IA venha sendo usada de forma ética. E precisa de colaboração, de vigilância contínua. Podemos garantir aí avanços tecnológicos que beneficiam a ciência, mas pensando de maneira ética e responsável. E precisamos pensar que é importante a gente lembrar que a inteligência artificial não é uma solução mágica para todos os problemas científicos, e ainda existem limitações, desafios associados com as questões éticas, por exemplo, e que precisa ser pensado e refletido dentro da ciência. É preciso ter cuidado para garantir que os dados utilizados sejam dados que sejam com alta qualidade e sejam relevantes para a pesquisa científica. É preciso ainda ter uma atenção aos possíveis viés e limitações de algoritmos, a utilização deles de forma a garantir uma tomada de decisão de resultados que seja cuidadosamente avaliada, interpretada e que tenha base científica de fato, que tenha uma base teórica vindo do pesquisador, do cientista, que seja decisões não só tomadas através da IA, simplesmente, mas também com base nos teóricos, com base na qualificação e na experiência do pesquisador e do cientista.